Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, but I don't want everything. But everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain, promises forever young. Oh, some people need 3 dozen roses, yeah. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse segura, minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar o amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luz. Nos reunimos nesta casa de oração para juntos comemorarmos, celebrarmos o cumprimento das ordenanças de Deus para a vida dos seus filhos. Hoje é um dia especial em que o Murilo, juntamente com a Débora, irão firmar um compromisso que terá efeito sobre toda a vida deles. Essa cerimônia, é importante frisar, ela tem um caráter cívico-religioso e atende todas as exigências da nossa legislação brasileira. Eu gostaria de ler uma passagem das Escrituras Sagradas, contida no Evangelho segundo escreveu João, no 2º capítulo desse livro, a partir do verso 1 até o verso de número 12. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Canaã da Galileia.
A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram as instruções de Jesus. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados, obviamente, a soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. E o Senhor nos abençoe com a sua gloriosa palavra. As Escrituras certamente devem ser a principal fonte de conselho, inspiração e orientação para a vida de qualquer pessoa. No primeiro livro da Bíblia, o livro que nos conta a origem de todas as coisas, o Gênesis nos diz que depois de haver criado o homem e colocado o homem numa posição privilegiada e dado a ele o dever de cultivar e guardar o jardim do Éden, o Senhor percebeu que esse homem não devia ficar só. Procurou em todas as criaturas que haviam sido criadas por sua mão poderosa e percebeu que nenhuma delas era digna ou apta para fazer companhia a esse homem. A Bíblia diz que Deus então fez com que o homem adormecesse profundamente e enquanto dormia, retirou um pedaço de sua costela e a partir daquela costela construiu um novo ser humano a quem ele chamou de mulher. Deus então entrega aquela mulher a Adão e diz a ele que aquela companheira seria sua auxiliadora, seria sua ajudadora, e agora iria ajudá-lo na honrosa responsabilidade de cultivar e guardar aquele jardim. E logo após a narrativa, o Senhor diz na sua palavra que um princípio se estabelece para todo sempre e chega até os nossos dias hoje. O Senhor diz que por essa razão, por ter criado a mulher a partir do homem e ter feito o homem para ser o companheiro dessa mulher, o Senhor diz que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e deve se unir à sua mulher e fazer dela a sua esposa. Nós acabamos de ler a passagem no Evangelho de João, em que Cristo realiza o seu primeiro milagre. E é interessante que Jesus tenha escolhido justamente uma cerimônia de casamento como um momento oportuno para realizar a sua primeira manifestação gloriosa. O ministério de Jesus não começou quando ele chamou os seus discípulos, mas iniciou-se de fato quando ele realiza o seu primeiro milagre em uma festa de casamento na cidade de Caná da Galileia. Nós estamos aqui nessa tarde e certamente os corações se encontram bastante tomados de emoções, mas sem dúvida os corações mais emocionados devem ser o de Murilo e devem ser o de Débora, já que a partir de hoje suas vidas irão mudar profundamente. E à semelhança do que Deus nos disse na sua palavra, ele deixa sua casa, ela deixa sua casa para se tornarem uma só pessoa. E é maravilhoso pensar que duas pessoas distintas, com duas origens completamente diferentes, que nasceram em dois lares distintos, que tiveram duas educações distintas, que trilharam o curso de sua vida de forma distinta, agora se tornarão uma só pessoa.
agora passarão a ser um só corpo. Agora serão uma só identidade. Se tornam um só elemento. Jesus realiza esse milagre. E eu gostaria de pensar em alguns elementos que o Evangelho de João está nos apresentando. Perceba que Jesus, ao chegar naquela festa, ele vem acompanhado de seus discípulos. E é muito provável que Jesus tenha chegado nessa festa de maneira surpresa. Ele não estava entre os convidados. E ao chegar nessa festa, acompanhado de seus discípulos, sem dúvida alguma é muito bem recebido. E as pessoas estão celebrando, estão festejando, como deve ser qualquer casamento. Mas o Evangelho nos diz que de repente chega a informação aos ouvidos de Maria, mãe de Jesus, que havia acabado o vinho. Ela então perturba-se e vai ao encontro de Cristo e diz a Cristo: o vinho acabou, eles não têm vinho. Imagine uma festa em que faltasse comida, em que faltasse bebida, certamente os anfitriãos ficariam em uma situação vexatória, desconfortáveis, diante das pessoas que foram convidadas a estar ali. Jesus então retruca a Maria e diz: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não, minha hora não chegou ainda. Não é minha responsabilidade, não é o meu dever. No entanto, Maria pede aos empregados da casa que estavam cuidando dos detalhes do casamento que obedecessem às ordens de Jesus e fizessem exatamente o que ele dissesse. Jesus então diz àqueles homens que deveriam pegar alguns galões, vamos assim dizer, numa linguagem mais contemporânea, que estavam reservados a guardar as águas da purificação usada no templo de Jerusalém. Eles então pegam aqueles galões, Jesus diz que eles devem ser enchidos de água. Eles enchem aqueles recipientes de água e certamente os empregados estão olhando para aquilo e não estão entendendo absolutamente nada, porque não faz sentido algum colocar água dentro de um recipiente. O que é que isso tem a ver com a falta de vinho que ameaçava a alegria daquele casamento? Jesus então diz que eles devem pegar um pouco do vinho e levar ao mestre de cerimônia. E ao provar o mestre de cerimônia aquele copo que os empregados achavam conter apenas água, ele se surpreende com um saboroso e singular vinho. E então ele manda chamar o noivo e questiona o noivo. Geralmente as pessoas servem o vinho melhor primeiro, e depois que os corações já estão alegres, se serve o vinho de menor qualidade para que ninguém perceba. Mas você fez o contrário. Você agora deixou o melhor vinho para o final dessa celebração. Existem símbolos que estão sendo revelados aqui na Escritura. Perceba que o vinho, ele é símbolo de alegria. Ele é sinônimo de satisfação. Ele é sinônimo de deleite. E quando a Bíblia fala de vinho, ela fala justamente de celebração. É a bebida que alegra os corações nos momentos festivos na cultura dos judeus. Mas perceba que este casamento que estava se iniciando sofria uma ameaça, rondava um perigo, o perigo de acabar o vinho, o perigo de acabar a alegria, o perigo de acabar a satisfação, o perigo de se extinguir o prazer. Mas Jesus, de maneira gloriosa, exerce o seu poder e a sua soberania como um verdadeiro Deus e garante que naquele casamento não falte vinho, não falte alegria, não falte prazer, não falte satisfação. A festa continua e se torna ainda mais agradável, porque a presença de Cristo transformou todas as coisas. O casamento, meu querido Murilo e minha estimada Débora, é algo maravilhoso de ser vivido, mas ele deve ser enxergado com uma perspectiva certa. O casamento não é um mar de rosa nos quais vocês irão nadar sem se deparar com desafios, provações e dificuldades. Sem dúvida, lutas irão surgir no horizonte. Barreiras precisarão ser vencidas. E é importante entender que vocês não estão iniciando uma jornada no país das maravilhas. Não tem um coelho com cartola esperando vocês na toca para vocês seguirem ele atrás. Mas se o casamento não é um mar de rosas e nem deve ser enxergado nessa perspectiva lúdica, ele também não deve ser enxergado como uma espécie de tormento. Quantas piadas e quantas histórias cômicas vocês devem ter escutado nesses últimos dias, a ideia de que se casar é se acorrentar,
é entrar numa prisão, é iniciar uma jornada que vai trazer a vocês a castração de sua liberdade e o sofrimento contínuo para as suas vidas. Não, também não é isso o casamento. Se o casamento não deve ser enxergado como uma prisão, ele também não deve ser enxergado como um país das maravilhas. Então, como ele deve ser enxergado? Ele deve ser enxergado com uma perspectiva real. Vocês são pessoas reais. Vocês vivem vidas reais. Vocês são dois indivíduos de carne e osso. Você, Débora, não está casando com um príncipe encantado, embora seja assim que você o enxergue. E talvez olhando para ele você veja coraçõezinhos saindo dos olhos. Mas ele é um homem real. E como um homem real, ele tem defeitos reais. Murilo, você não está casando com uma princesa encantada, embora seja assim que você a enxergue. Você está se casando com uma mulher real. E como uma mulher real, ela tem defeitos reais. Mas mesmo tendo todos os defeitos que vocês têm, nessa tarde ela se torna gloriosa e icônica, porque não são os defeitos e nem tampouco as virtudes que darão a vocês segurança nessa jornada. O que trará segurança a essa jornada é a presença de alguém que torna a alegria contínua em um casamento. É a presença de Jesus. O casamento deve ser uma corda com 3 dobras. Não pode ser só Murilo. Não pode ser só Débora. Não pode ser só Débora e Murilo. Precisa ser vocês dois e também Jesus. Ele precisa ser o companheiro de vocês todos os dias, não só hoje em que vocês vêm buscar a sua bênção. Ele precisa ser o conselheiro de vocês nos momentos de tristeza, de angústia. Ele precisa ser a primeira pessoa para quem vocês irão contar as alegrias inexplicáveis que a vida trará para vocês. Ele precisa ser o amigo com quem vocês vão conversar e abrir o coração e dizer a ele aquilo que traz à sua vida ansiedade. Ele precisa ser a base, a rocha sólida, onde vocês irão iniciar a construção da vida, que se começa hoje a 2. Jesus realiza um milagre. O casamento é um milagre. E nesse tempo em que essa instituição é tão desvalorizada, em que ela é tão banalizada, em que ela é tão destituída de sua beleza, de sua singularidade, todos os símbolos que preenchem essa cerimônia têm um só propósito: mostrar a vocês que a vida é bela de ser vivida. Vocês só têm uma chance. Vocês só possuem uma oportunidade. Se vocês não a valorizarem, ela não lhes será dada novamente. É por isso que vocês precisam viver essa vida proporcionada por Deus, com o máximo de intensidade possível, amando intensamente, se apaixonando todos os dias, nos momentos difíceis, se recordando de tudo o que antecedeu a essas horas que nós estamos vivenciando aqui. Quando Débora queimar o feijão, lembre-se de como ela era bonita quando você se casou com ela. Quando Murilo, Débora, pisar no seu chão recém-encerado, com os pés sujos de barro chegando da rua, não atire a panela de pressão. Lembre-se, ele trouxe buquê de flores para você, dizendo que te esperava no altar. Qual é o grande problema dos nossos dias? É que a magia desse tempo, a maioria das pessoas não leva dessas portas para fora. A beleza desse dia, a maioria das pessoas se esquece no dia seguinte. E é preciso que essa gloriosa expectativa que trouxe vocês até aqui seja contínua e esteja com vocês todos os dias, até o último momento. O casamento é uma coisa séria. Tão séria que você precisa de testemunhas. Tão séria que você tem que assinar documentos. Tão séria que você precisa fazê-lo diante de Deus. O casamento não é como uma roupa que se descarta. Não. O casamento é algo que precisa se renovar a cada dia. As virtudes de vocês e os defeitos de vocês irão continuar. Amanhã, as verdadeiras falhas uns dos outros se tornarão visíveis, como nunca foram até hoje. E vocês precisarão conviver com isso. Mas Jesus nos ensina que Deus criou o homem e fez o homem precisar de uma mulher. Deus fez a mulher e fez com que ela precisasse de um homem. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele traz 2 conselhos. Um para as mulheres
outro para os homens. Paulo diz, Débora, que você, como esposa, precisa ser submissa ao seu marido. Submissão, diferente do que muitas pessoas pensam, não é sujeição, não é escravidão e nem tampouco é um tipo de sofrimento. Porque essa submissão, ela se dá diante de alguém que lhe ama, de alguém que cuida de você, de alguém que deseja o seu bem. Por outro lado, Murilo, o apóstolo Paulo diz que você precisa amar essa mulher em um padrão tão elevado que deve despertar na sua consciência preocupação todos os dias. Paulo diz que você deve amar essa mulher da mesma forma, idêntico a Jesus Cristo, amando a sua igreja. E o que Jesus fez pela sua igreja? Jesus deu a vida pela sua igreja. Jesus morreu pela sua igreja. Jesus entregou-se pela sua igreja. E Paulo diz que esse deve ser o tamanho do seu amor por Débora. Você deve amá-la a ponto de dar a sua própria vida pela vida dela. Em contrapartida, Débora, você deve amá-lo e estar disposto a segui-lo como alguém que renuncia à sua própria vontade em detrimento da vontade do outro. O casamento deixa de prevalecer o eu e passa a existir o nós. Não existe mais a casa de Murilo. Não. A mãe de Murilo não vai mais na casa de Murilo. Ela vai na casa de Murilo e na casa de Débora. A mãe de Débora não vai mais na casa de Débora. Ela vai na casa de Débora e na casa de Murilo. Não existe mais só a Débora. Agora, certamente, as pessoas irão falar dela como Débora de Murilo. E as pessoas irão falar de Murilo como Murilo, da Débora. E agora todas as coisas vão ser reescritas, reorganizadas e planejadas como Deus iniciou no livro de Gênesis. Vocês se tornam uma só pessoa. Vocês se tornam uma só carne. Dificuldades irão acontecer? Sim. Lutas irão acontecer? Sim. Desafios irão surgir? Sim. Mas o que fará vocês irem até o final? Começar bem? Todos começam. Esse não é o desafio da história. O desafio da história é terminar bem. É chegar na linha de chegada. É atingir o objetivo final. E o objetivo final, meus queridos, é que vocês estejam juntos até que a morte, e somente a morte, separe vocês. Este é o plano de Deus. Esse é o desejo de Deus. Jesus realiza em um casamento o seu primeiro milagre. Isso aqui é um milagre. É um milagre de Deus. Porque diferente do que muitas pessoas pensam, as nossas vidas não estão correndo o curso alheio da existência. Muito antes de vocês nascerem, Deus já conhecia vocês. Muito antes de vocês virem ao mundo e os pais de vocês se conhecerem, Deus já conhecia vocês. Foi Deus que determinou o dia que vocês iriam se encontrar pela primeira vez. Foi Deus que determinou o dia em que você ia mandar a primeira mensagem para ela, ou foi ela que mandou para você, quem é que sabe? Foi Deus que determinou esse dia para que vocês estivessem se unindo diante dele. Deus determinou todas as coisas e nada aconteceu sem a permissão de Deus. Assim como nada acontecerá sem a permissão de Deus. O desafio, portanto, é entender a importância do casamento. Algo solene e sagrado que vocês estão firmando diante do Senhor. Compreender que este casamento é vivido por pessoas reais, com virtudes reais, com defeitos reais, com valores reais. E por fim, entender que vocês, a partir de hoje, são uma só carne, um só corpo, uma só alma e um só propósito. Os seus pais, que estão aqui nessa tarde testemunhando essa união, não estão perdendo uns filhos, estão aumentando a família. Sua mãe está ganhando uma filha, sua mãe está ganhando um filho, seus pais estão ganhando novos filhos, seus irmãos estão ganhando irmãos, e agora forças devem ser somadas para que essa instituição gloriosa seja vitoriosa e frutífera conforme os propósitos de Deus. O Senhor disse ao primeiro homem e à primeira mulher: dominem a terra, sujeitem a terra,
cresçam e se multipliquem. Produzam, cresçam e se multipliquem. Este é o propósito de Deus. Que vocês cresçam, que vocês multipliquem e que vocês avancem segundo os princípios do Senhor. Essa mulher que você está levando hoje é um presente de Deus. É uma serva de Deus. É uma filha do Altíssimo. Esse homem que você está levando hoje é um filho de Deus. É um servo de Deus. É um presente de Deus. Portanto, cuidem bem um do outro. Zelem bem um do outro. Sejam francos e abertos uns com os outros. E que não haja entre vocês sombra, barreira, dúvida ou variação alguma. Que o sentimento de vocês seja, no futuro, o mesmo que vocês gozam hoje. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Mas como toda e qualquer aliança de casamento, é preciso ter símbolos. Nossa vida é constituída de símbolos. Nossa trajetória é firmada em cima de símbolos. E o símbolo maior que sela esta gloriosa solenidade é uma aliança com a qual você vai aliançar sua vida com essa mulher e você com esse homem. Sendo assim, eu convido as alianças que o noivo certamente terá para firmar este casamento diante do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu Perante Deus, o onisciente, e na presença das testemunhas, irmãos, parentes e amigos aqui presentes, eu convido-os a prestarem a solene declaração um ao outro. Você pode olhar para ela, você olha para ele. Eu, Murilo, recebo a ti, Débora, por minha legítima esposa, para doar-me a ti, te possuir e conservar. De hoje em diante, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, para te amar e cuidar de ti, até que a morte nos venha separar, segundo o santo mandamento de Deus. Eu, Débora, recebo a ti, Murilo, o meu legítimo esposo, para doar-me a ti, para te possuir e conservar, de hoje em diante, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, para te amar, para cuidar de ti, até que a morte nos venha separar, segundo o santo mandamento de Deus. Senhor, nosso Deus bondoso, agradecemos-te de todo o coração por tua benignidade, que tivestes para com este casal, unindo suas vidas em comunhão de santo amor. Acompanha-os também em seus caminhos futuros, com tuas bênçãos e proteção. Conserva-os unidos e concedendo-lhes o teu Espírito, para que possam viver juntos em paz, segundo a tua vontade. Faze de seu lar uma fonte de bênção e ajuda-os a cumprir fielmente suas tarefas, na profissão e na vida social, na vida comum do lar. Concede, Senhor, a este casal, bem como a todos os outros que estão unidos pelos sagrados laços do matrimônio, paz,
união e o espírito de reconciliação, para que possam perdoar-se mutuamente e levar as cargas uns dos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor levante o rosto sobre vocês. Que o Senhor levante a sua mão sobre vocês e estenda a vocês a sua doce e maravilhosa graça. Que o Espírito do Senhor conduza-os em seus caminhos. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor torne os seus caminhos frutíferos. Que o Senhor faça de seu lar um lugar de paz, harmonia e amor. Que a graça gloriosa do Deus único e verdadeiro repouse sobre a vida de vocês. E que todos os dias de hoje em diante vocês caminhem na graça e na comunhão do Santo Espírito. Que as barreiras, as dificuldades venham ser vencidas. Que as lutas e provações venham ser destituídas. Que o amor se multiplique em seus corações um pelo outro. E que o sentido bendito da vida esteja sempre diante dos seus olhos. Sobre vocês nós rogamos a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E toda a igreja diz: amém. Em conformidade com a declaração solene que vocês prestaram diante de Deus, dessas testemunhas, seus familiares, irmãos e amigos, como ministro do Senhor constituído neste lugar, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a sua esposa. Vamos abençoar essa nova família que nasce hoje. Querido Senhor, Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos por esse dia. Nós te exaltamos e te bendizemos pela vida de Murilo, pela vida de Débora. Senhor, nós te oferecemos a nossa mais sincera gratidão. E sobre a vida desta nova família que hoje nasce, nós rogamos as benditas bênçãos da tua maravilhosa graça. Os fortalece, os renova, os abençoa. Torna essa madre fértil, torna esse coração leal e verdadeiro, e faz com que essa vida que hoje surge, como uma só vida, exista para a honra e glória do teu santo nome. É isso que nós te pedimos, no santo nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre vós e vos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ricas e doces consolações do Espírito Santo recaiam sobre a vida de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Então, Débora, primeira vez que eu te vi naquela doceria, em pandemia, né? Primeira vez que você tirou a máscara, você lembra qual foi a minha reação? E essa reação eu tenho até hoje, toda vez que eu te vejo. Todos os dias. Quando eu acordo, você vem me dar bom dia. Quando a gente conversa no telefone, eu sempre vejo. Fala, nossa, como você tá linda hoje. E eu acredito que vai ser sempre assim. Eu te amando, esses são meus votos. Eu vou te amar para sempre, eu vou te proteger. E como o pastor diz, com o sacrifício da minha própria vida, eu e você nos tornamos um. E vai ser sempre assim. O que eu puder fazer pra gente ser feliz, eu vou fazer. E que nos multipliquemos, né? Que esse amor se multiplique por várias gerações. Esse encontro que teve de Brasília, Distrito Federal e Campina Grande. Que Deus nos colocou, com certeza,
foi para passar uma mensagem para alguém, né? Pra gente ser feliz como a gente merece e ser exemplo na vida da nossa família. Amém. Eu te amo. E pra sempre eu vou te amar. E começou assim, eu apressada, querendo ir pra igreja, saindo de João Pessoa nas pressas. E eu nunca imaginava que naquele dia eu ia encontrar o amor da minha vida. Que ia ser o homem da minha vida, que completaria os meus dias. Eu lembro da reação, que inclusive eu me assustei. Quando tirei a máscara, que eu tinha esquecido de tirar a máscara, eu escutei um... Ah, meu Deus, o que foi que aconteceu? E era Murilo, com o seu amor, com o seu doce, me conquistando. Até assim, eu tomando um susto com a reação dele. E eu não prometo ter esse rosto lindo pro resto da vida, porque um dia a gente envelhece, as rugas aparecem. Mas eu prometo te amar da mesma forma que eu te amo, e ainda cada dia mais que esse amor possa aumentar e que possamos construir uma família feliz junto com Deus, que possamos ser um cordão de 3 dobras, como foi falado, que a nossa base, a nossa torre forte seja sempre o Senhor, que Ele nos guie, que o Seu Espírito nos conduza, nos dê sabedoria, que Ele te conduza até a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Eu oro pela nossa família, porque agora somos família, pelos nossos filhos, pela nossa descendência e por todos os dias das nossas vidas. Que possamos ser um casal feliz, abençoado, referência para muitas pessoas. Que tudo dê certo, para a honra e glória de Deus. É assim que eu oro e agradeço pela oportunidade de lhe conhecer e de poder lhe fazer feliz todos os dias da minha vida. Amém.